Olá, alunos do município do Brejo da Madre de Deus. Hoje iremos ver uma aula de matemática das turmas do EJA 3 com conteúdo de tratamento da informação, que é o estudo das tabelas e gráficos. Tratamento de informação é a parte da matemática que estuda a relação entre as tabelas e os gráficos, da obtenção, coleta e organização de dados e que auxilia na interpretação e resolução de problemas a eles relacionados. Tabela é uma forma de organizar ou ordenar os dados obtidos em linhas e colunas. Como a gente observa, as linhas são na horizontal, está marcado aí de vermelho, e a coluna em vertical está marcado de azul. Um exemplo de tabela, a gente tem os dias da semana, de domingo até o sábado, a temperatura mínima, a máxima e o tempo. Um exemplo, na terça-feira eu sei que estaria chuvoso entre sol com 27 graus de mínima e 32 graus de máxima. Outro exemplo de tabela, na tabela A tem o custo de propaganda e o lucro sobre cada item. Então eu posso observar que na terceira linha o custo de 1.500 teve um lucro de 5.600. Outro exemplo muito utilizado no nono ano, para quem uma disciplina de ciências, que é a tabela periódica dos elementos, que é uma parte de organizar algumas propriedades de elementos químicos. Isso vocês irão ver no nono ano no ensino médio. O que é um gráfico? É uma forma de representar em figuras os dados contidos ou mostrados na tabela. A gente tem vários modelos. Esse modelo aqui seria o de barra vertical, ou as barras verticais quando as barras estão em pé. Então observa aí que a gente tem duas grandezas, uma grandeza chamada, é o nome do Chico, e a grandeza é simbolizado pela cor azul, e a verde simbolizando o João, em várias disciplinas e cada uma com sua nota. Então, exemplo, em matemática, o Chico tirou cerca de 9 pontos e o João tirou cerca de 8,5. Em português, o Chico tirou cerca de 5,5 pontos e o João 6,5 pontos. E assim a gente tem as de biologia, física e química. Outro exemplo de barras quando eles estão em pé, chamadas barras verticais, o desempenho de matemática em algumas situações: ruim, regular, bom e ótimo, todas elas em porcentagem. Observa que cada coluna tem uma cor e cada cor tem uma legenda. Por exemplo, ruim está simbolizado pela cor cinza, regular pela cor azul, bom pela cor vermelha e ótimo pela cor verde. Quando a gente modifica as barras agora na horizontal, a mesma situação acontece, só que aí nesse caso a gente tem outra tabela. Nesse caso aí, os alunos matriculados no Unicesumar em 2010. Exemplo, custo de pedagogia, 9.000 alunos. Administração, 5.000 alunos. Gestão ambiental, 2.500 alunos. Negócios imobiliários, 3.000 alunos. Outro exemplo de barra horizontal. Eu coloquei algumas cidades da Alemanha. É só fictício mesmo, então, ou seja, em Stuttgart, na Alemanha, teria aproximadamente 250 a 240 unidades. Dresden estaria aproximadamente aí um pouco mais do que 100. Mannheim estaria antes dos 100. Hamburg está mais ou menos em cima do 300. E Berlim entre o 200 e o 300, aproximadamente 240. Outro tipo de gráfico, que é o gráfico de linha. Eu observo que cada linha dessa tem uma informação. Exemplo, o Japão é o de amarelo, que é o que mais se destaca, que observa lá. E tem no primeiro trimestre, ele começa lá com 30.000. No segundo tri, o tri 2, como ele está colocando ali, ele está em 40. No tri 3 ele vai para 55 e no tri 4 ele volta para 50. E assim a gente tem os dos Estados Unidos de azul e a Europa de cinza. Outra exemplificação de gráfico de linha, a gente tem o nono ano simbolizado pela cor amarela, o oitavo ano simbolizado pela cor vermelha e o sétimo ano simbolizado pela cor azul. E a gente tem uma grade que começa no zero e sobe de 5 em 5,
na vertical, e outra que começa em 2008 e vai até 2018. Só que a gente pode dizer que é um estudo de 10 anos, possivelmente algum índice de crescimento entre essas séries aí. Temos também um gráfico de setores, ou gráfico chamado também de pizza, que cada setor representa uma relação. Exemplo, na satisfação dos consumidores do produto A, 75% estão satisfeitos. Você observa aí que é uma cor meia salmão. Então aí, muito satisfeitos, eles estão com 10%, que seria a cor de rosa, e insatisfeitos, que seria aproximadamente um misto aí entre, seria um lilás vermelho, sei lá, tá, como insatisfeito. Outro gráfico de setor, chamado de gráfico de pizza, até porque ele lembra uma pizza sendo fatiada. A gente observa aí que ele tem um gráfico com 4 informações, entre o bom está com 60% simbolizado por vermelho, regular 15%, simbolizado aí pela branca, 5% seria azul, clara, e o 20% o verde. Então a gente tem o ótimo aí com 20%. Interpretando o gráfico, a gente vai fazer o seguinte: eu peguei uma tabela. Essa tabela ela mostra as vendas dos automóveis no mês de janeiro do ano de 2019. Como é que funcionou? Então quer dizer que nessa tabela ela classificou os modelos de veículo pela quantidade de vendas que cada um tiveram. Por exemplo, o primeiro lugar foi o Chevrolet Onix, com 18.842 unidades. Em segundo lugar, o Ford Ka, com 8.022 unidades. Em terceiro lugar, o Hyundai HB20, com 7.249 unidades. O quarto lugar, o Chevrolet Prisma, com 6.924 unidades. Em quinto lugar, o Volkswagen Polo, com 5.433 unidades. E em sexto lugar, o Renault Kwid, com 5.336 unidades. Então, ou seja, eu vou montar uma tabela que somente as informações que nos interessam seriam o modelo do veículo e a quantidade de vendas do ano de 2019 no mês de janeiro. A gente tem lá o modelo na coluna A. Então na coluna A a gente observa que só vai haver modelos de veículos, que seriam os nomes dos veículos, certo? E na letra B, na coluna B, a gente tem as vendas do mês de janeiro de 2019, conforme a gente tinha visto na tabela anterior. Só que agora eu vou fazer a relação entre essas duas colunas. Ou seja, a coluna A, se você observar, ela vai ficar nos nomes dos veículos. Então ela virou praticamente as informações em linhas. E a coluna B, que seria a quantidade, virou as colunas. Então se você observar que a gente tem a coluna na altura aqui do Chevrolet Onix, a gente vai ter a observação de 18.842, então ela estaria a maior de todas. E assim a gente observa que todas elas estão uma ao lado da outra, em sequência da primeira até a quinta, né? Observa direitinho agora, mesmo gráfico, mesma tabela anterior. Então você observa que cada tabela, no caso cada dado aí da tabela, tem sua altura no gráfico. Ok? Então a gente tem lá, da mesma forma como houve a classificação, a gente observa que no gráfico também ela mostra as alturas das colunas de acordo com o que a gente já tinha visto anteriormente. Tem um probleminha que eu coloquei aqui para a gente tentar resolver. É bem simples, é só questão de análise. Então você vai fazer a análise do gráfico e para responder na letra A quem foi o time campeão. Então a gente observa que o gráfico tem uma relação entre times e a quantidade de pontos obtidos. Você observa aí que o time A obteve aí numa altura de 30 pontos. O time B teve uma altura entre 30 e 40, possivelmente de 35 pontos. O time C teve uma altura aí de 40 pontos. E o time D com uma altura de 50 pontos. Então, respondendo a letra A, a gente sabe que quem foi o time campeão foi o time D, com 50 pontos. E respondendo a letra B, quem foi o time do terceiro colocado, a gente sabe que o time do terceiro colocado foi o time B de bola,
com 35 pontos. Então aí eu montei uma tabela e observo aqui, ó, que a tabela ela faz a relação de time com a quantidade de pontos. Ou seja, mais uma vez confrontando a nossa resposta para verificar que elas estão corretas. Outro problema que você vai observar a linha que mostra a evolução da população residente em Portugal entre 1861 até 2007, que a gente observa que é um gráfico de linha, né? Então esse gráfico de linha ele está iniciando em 1861, finalizando em 2007. Você tem aí aqui na vertical a população residente. Então a gente vai analisar esse gráfico e vamos observar duas situações. Responder verdadeiro ou falso nas sentenças abaixo. Entre 1930 e 1940 a população estava acima dos 6 milhões de pessoas. Então a gente vai voltar para o gráfico e vamos analisar entre 1930 e 1940. Se você observar direitinho, pausa o vídeo aí e dê uma olhadinha. Entre 1930 e 1940 você observa que ele estava acima de 6 milhões de pessoas. Então a alternativa da letra A se torna verdadeira. Na letra B, no ano 2000, ela atingiu seu maior pico. Então a gente vai observar novamente no gráfico, quer dizer maior pico, quer dizer maior a parte onde o gráfico subiu, subiu, subiu e parou. Então pela informação que a gente tinha anteriormente, então o pico ele se deu em 2007. Então a alternativa B se torna falsa. Ok? Então o que é que a gente vai conseguir ver com essa aula? Que você vai conseguir construir e interpretar tabelas, construir e interpretar gráficos, identificar alguns tipos de principais gráficos e resolver problemas com tabelas e gráficos. Na dúvida, consulte seu professor. Bons estudos.